lema da campanha da Fraternidade da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, é: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, baseado em Mateus 6,24. Pastor José Barbosa, essa foi uma indireta para o povo evangélico? Direta já. Direta já. Direta já. O evangelho protestante, este evangelho calvinista, né, é um evangelho realmente capitalista. É um evangelho capitalista e neste ponto aí eu me rendo à teologia católica. O Portal Galileu foi cobrir essa semana um café da manhã patrocinado pelo pastor Silas Malafaia aqui na Assembleia de Deus do Bom Retiro. O tema era oferta, teologia da prosperidade. Lá tivemos a oportunidade de entrevistar alguns pastores e refazer exatamente essa mesma pergunta. Vamos ver o vídeo. Olha, se foi ou não, eles acabaram falando a verdade, não é verdade? Então, se foi uma afronta, ou se de repente eles pensam isso mesmo, o importante é que eles estão pregando uma mensagem, talvez até eles não acreditem, né? Mas é uma verdade. Então, fica essa palavra para você, é uma mensagem vinda da Igreja Católica, mas que você guarde isso no seu coração. Não tem como você servir a Deus ou dinheiro, ou um ou a outro. Agora os evangélicos estão com crescimento e os católicos, sem dúvida, sentem medo e falam, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que se mobilizar para tentar parar o crescimento dos evangélicos. Para tudo que a gente vai fazer, nós evangélicos, a gente paga o dobro, paga o triplo para televisão, para fazer qualquer coisa de evento. A gente raramente tem apoio do governo para fazer um evento numa praça, como os católicos têm. Isso é uma realidade, todo mundo sabe, está escancarado. Mas a verdade é que os católicos viram que como que a gente está fazendo as coisas? Com o dinheiro do povo de Deus. O dinheiro de Deus, a Bíblia fala que ele é dono do ouro, da prata, e esse dinheiro está onde? Está no bolso do povo de Deus. Agora, se há uma igreja que busca dinheiro, é a Igreja Católica, né? Eles cobram batismo, eles cobram a bênção, eles cobram funeral, gosta de casamento, gasta tudo. Então eles estão mergulhados no dinheiro, não podem nos criticar. Pastor Carlos Roberto, o que você achou das respostas? Eu achei que ela foi uma defesa corporativista dos evangélicos. Nós precisamos ter cuidado, porque nós sabemos perfeitamente para o que fomos chamados, mas acontece que nós estamos exagerando na dose. E esse exagero, quando começa a ferir os princípios do Evangelho, nós não podemos esperar a Igreja Católica nos chamar a atenção. Nós temos que ser o primeiro a reconhecer isso. E, ao que me parece, pelo menos essa é a minha opinião particular, não falo aqui por instituição nenhuma, mas nós estamos pecando nisso, porque tem gente hoje já querendo ser evangélico para ficar bem na vida, para deixar de ser empregado e ser patrão, e eu não vejo isso na Bíblia. Aliás, teve uma frase muito forte, quando eu assisti na internet, não é, o nosso irmão americano falando, que ele disse o seguinte, que quem diz que dinheiro não traz felicidade é porque ainda não teve dinheiro. Meu irmão, a grande maioria, certo? A maioria absoluta das pessoas é gente simples, gente pobre. Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco. A grande maioria dos servos do Senhor é gente feliz, abençoada. E tem muita gente com muito dinheiro se jogando do 20º andar, se jogando embaixo de um carro e com a conta cheia de dinheiro, com um carro importado e tudo. Eu não estou dizendo que isso é pecado, gente, mas isso quer dizer exatamente que não necessariamente o dinheiro é que traz a felicidade. Sim. Eu não sei se foi Goebbels, que era o comunicador de Hitler, de Adolf Hitler, que dizia que uma meia-verdade, dita muitas vezes, acaba se transformando numa grande verdade. E eu percebi, por exemplo, na retórica do pastor Dayan, quando ele diz que os evangélicos têm que fazer muito esforço para produzir um show, para fazer uma manifestação de rua, isso é absolutamente a verdade. Quer dizer, é claro que com as bancadas evangélicas crescendo isso está diminuindo, mas nós sempre sofremos preconceito até hoje, isso é fato. Também é fato que nós não temos que ficar pregando pobrismo, que as pessoas vão morrer de fome e tal. Então essas são meias verdades. Agora você transformar o evangelho numa solução da prosperidade do homem, né? Essa solução antropocêntrica, é que realmente é complicado. Então o que eu percebo claramente é que as pessoas ficam vendendo meias verdades misturadas com essa teologia da prosperidade para ver se isso se transforma numa grande verdade. Mas que isso não está na Bíblia, não está. Não está. E também, Danilo, é importante que, quando o Dayan colocou ali que o dinheiro está no bolso do povo de Deus, realmente é o povo de Deus que está bancando os aviões, os palácios de alguns.
Pastor Marcelo Oliveira, desde a campanha anterior, a gente tem observado essa doutrina nova de liberação de bênçãos. Os telespectadores estão sendo convidados a pagar alguma coisa para que a sua bênção seja liberada, ou pelo pastor Mike Murdock, ou pelo pastor Morris Cerullo. Afinal de contas, pastor Marcelo, quem libera a bênção é Deus ou um pastor? Esta é uma questão polêmica de nós queremos abençoar alguém. Veja, nós não temos bênção. Quem abençoa é o nosso Deus. Deus disse para Arão, assim você abençoará o meu povo. Tá certo? Não que a bênção estava em Arão. A bênção é de Deus. Aliás, tudo é de Deus. A nossa família é de Deus. A igreja é de Deus. O ministério é de Deus. Então, nós temos que entender uma verdade irrefutável. Na antiga aliança, ou seja, de Gênesis a Malaquias, as bênçãos estavam relacionadas a possessões, a terras, a conquistas. Todavia, na nova aliança, nós não vemos isso. Efésios capítulo 1, versículo de número 3, Paulo disse assim, e Deus, em Cristo Jesus, nos abençoou em todas as regiões celestiais com as bênçãos espirituais. Então, nenhum homem tem poder de liberar bênção, porque o homem é finito. É Deus. Agora, se Deus quiser abençoar alguém, ele abençoa e ponto final. Então, nós temos que tomar cuidado com essas bênçãos. Eu libero sobre você, eu declaro sobre você. Não, nós temos que nos submeter à vontade soberana de Deus e saber que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não há sombra e variação. Há uma trinca, em especial nos Estados Unidos, de pastores que hoje em dia são pastores de má fama. É o pastor Mike Murdock está enfrentando problemas nos Estados Unidos. Benny Hinn. O pastor Benny Hinn está enfrentando problemas, inclusive, conjugais. Conjugais e também com a justiça. No Senado americano, está investigando o investigado. O próprio pastor Mike Murdock já passou por investigações e Sim. A imprensa maltrata ele bastante e suas sementes que lá são de $1.000. Né? A questão é, o que o senhor acha, pastor Carlos Roberto, que leva o pastor Silas Malafaia a convidar pessoas para vir ao Brasil que, digamos, que já estão em fim de carreira nos Estados Unidos? Danilo, eu diria o seguinte, até constrangedor falar sobre esse assunto quando se relaciona diretamente com uma pessoa que, eu diria, é um companheiro de denominação,